Leandro, quero te ouvir sobre esse assunto também, a estratégia, né? A estratégia de manter essa votação no Nordeste acabou saindo fortalecida nessa semana, porque Lula fez um giro muito forte lá, né? E a imagem que foi produzida, eu não gostaria de atribuir aqui, mas de fato faltou organização, expuseram o presidente Jair Bolsonaro com esse ato no Recife ontem, né? Bolsonaro tem sempre garantido aparições nos quais está cercado de muitos apoiadores e essa de ontem viralizou e justo numa semana em que Lula está fazendo esse giro com fotos impressionantes em Aracaju, em Salvador, na Bahia, hoje no Recife. É o caso de jogar em casa, né? No caso do Bolsonaro, Baixada Fluminense, onde ele teve ampla votação, e o Lula fazendo esses giros no Nordeste, hoje em Pernambuco, também um eleitorado que lhe é cativo. A eleição no primeiro turno mostrou isso. Mostrou também, Dani, aí eu vou fazer uma memória aqui do primeiro turno, né? Que agora o Lula está junto com a Marília Reis, que mesmo sem ter o apoio explícito do ex-presidente, fez o L o tempo todo, ao longo do primeiro turno, né? Pleiteando essa vinculação com o ex-presidente Lula, e lá, por um compromisso entre PT e PSB, o Lula acabou apoiando um candidato que ficou em quarto, ficou atrás do candidato do presidente Jair Bolsonaro, que foi o Danilo Cabral, né, lá do PSB, que acabou, enfim, ficando muito longe até de ir para o segundo turno. Então, nesse sentido, né, é uma união de pessoas, né, que pelo menos do lado da Marília Reis sempre estiveram próximas, para um segundo turno que lá tem o componente trágico, né, da morte do esposo da Raquel Lira, e lá a disputa foi para o segundo turno muito apertada, muito mais do que em outros estados, do que a própria Bahia, por onde o Lula passou agora, né, nessa semana também. Então, lá tem esse componente. E aí, Dani, eu não sei se eu posso falar agora já, ou se falo mais para frente no jornal, mas tem algo que vai acontecer nesse final de semana, que faz parte aí de estratégias do PT, né, que o PT, como eu falei do PSB também, o PT acionou o PSB do Rio, no caso, o Alessandro Molon, candidato derrotado ao Senado aqui no estado, mas que teve uma ampla votação na capital fluminense, chamou o Molon para organizar um ato com a presença da senadora Simone Tebet, né, que está apoiando Lula, terceira colocada no primeiro turno. A Simone Tebet teve uma boa votação na capital, longe de Bolsonaro e Lula, mas em algumas regiões, sobretudo a Zona Sul, ela chegou a ter 10% dos votos. Então, no domingo, uma caminhada aí do Molon, que brigou tanto com o PT ao longo do primeiro turno, mas entrou para participar da campanha do Lula, recebeu esse pedido da direção nacional do PT e faz esse ato com a Simone Tebet aqui no Rio de Janeiro, agora nesse domingo, né, no próximo domingo, depois de amanhã, esse ato na Zona Sul, buscando virar voto, conversar com o eleitor mais conservador, mais de direita e tentar fazer essa virada de votos nesse local aqui do Rio.